verdade, Senhor. Oh, aleluia. Nos usa, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Me diga aí. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar mais profundo o mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Sabe por quê? Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Oh, aleluia. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Sabe por quê? Minhas forças vêm do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode calar o verdadeiro adorador. Aleluia, nada pode, amado, calar. Aleluia, se o inimigo pensou, aleluia, que ia me calar, que ia te calar, que ia me parar, que ia te parar, ele se enganou. Mais uma vez ele levantou para cair. Aleluia. Porque nós estamos de pé, louvando e adorando a quem é merecedor de honra, glória e de todo louvor. Aleluia. Por isso estamos alegres.
Aleluia, porque somos adoradores independentemente de, aleluia, qualquer situação, circunstâncias, porque nós adoramos a Ele pelo que Ele é. Aleluia. Não pelo aquilo que Ele pode me proporcionar, Ele pode fazer. Aleluia, porque Ele já fez tudo. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar mais uma canção. Aleluia. A palavra do Senhor diz que um dia tudo vai passar, menos as suas palavras. Aquilo que está escrito se cumprirá, porque quem prometeu é fiel. Amém, irmãos? Então cante comigo assim. Um dia tudo irá findar. Escute. Um dia Jesus voltará. Te prepare, igreja. Um dia sim me bastará. Cante com alegria. Um dia Ele está aqui, viu? Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que cante atrai a mim é forte, não vacilarei. Me ajuda, Jesus. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Escute, igreja. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. Quantos quer ver o Senhor? A Jeová. A gravidade cante, eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Quantos almejam esse dia de ver a face do Senhor Jesus? Aleluia. Não existe gravidade, que Ele nos dê graça. Aleluia, para que possamos prosseguir olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos, claro, amados, que vem luta, que vem dificuldade, mas o bom é que Jesus está no barco, viu? Jesus está no barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Aleluia, tudo está no controle, aleluia, de suas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais uma que a gente vai cantar. Aleluia, essa canção fala muito ao meu coração, e creio que fala muito ao coração da igreja, que nós somos sobreviventes do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por luta, amado, mas nós estamos de pé. Glória a Deus, somos sobreviventes, porque o Senhor está comigo e está contigo em todas as horas, em todos os momentos das nossas vidas. Aleluia, Ele é quem tem nos segurado. Amém? Então vamos cantar com alegria? Escute! Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia
solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Sabe por quê? Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, cante, e cresci, diminuindo, eu apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, declara, irmão, o ano não terminou não, viu? Tem coisa chegando aí pra me abençoar e te abençoar no nome de Jesus. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, glória a Deus! Quantos sobreviventes tem aqui nesse lugar? Aleluia, seja grato, amado. Aleluia, porque nenhuma peste chegou à tua tenda, nenhuma flecha te atingiu. Aleluia, você e eu estamos de pé. Aleluia. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, eu apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Vamos declarar. Abra a tua boca santa e comece a profetizar que tem coisa boa chegando. Aleluia. O que importa é que eu sobrevivi. Pra terminar, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ano ainda não terminou, viu? Aleluia. Tem coisa de Deus chegando aí para abençoar a minha vida e a tua vida, no nome de Jesus. Tem sobrevivente aí, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou um sobrevivente, viu, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. A igreja está bonita hoje, alegre. É assim que Jesus gosta. Estamos aqui dando um culto racional ao Senhor, um culto inteligente. Então, dê o seu melhor. Eu costumo dizer, não estamos aqui por obrigação, mas sim por gratidão o que o Senhor fez por nós. Amém? Nós temos visitantes na igreja hoje. A irmã Maria do Socorro, quem é? Fica de pé, amada, por favor. Amém, pode ficar de pé, irmã. E a irmã Vera Lúcia, pode ficar de pé, irmã. Tem mais alguém que eu não chamei? Tem um irmão ali, é daqui, já é da... Pode ficar de pé. Como é o nome do irmão? Assis.
Louvado seja o nome de Jesus, né? Então a irmã é a primeira vez que vem aqui na congregação, irmã? Amém. E a irmã também, né? Então o que é que a igreja diz para os nossos visitantes? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. E traga mais gente, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui, amados, tão somente para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa reunião é no nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos fazer uma meditação, uma pequena meditação no livro de Hebreus, né, que lemos aqui alguns versículos. Se você trouxe um exemplar da sua Bíblia, abra ela na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Deus já falou aqui, irmãos, nos louvores, na palavra, e vai falar mais. Você vai sair daqui renovado com a palavra do Senhor, amém? Vou ler só um versículo aqui, que é o número 14, capítulo 13, o versículo 14, que diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Quem está buscando a futura? Quem está buscando a Nova Jerusalém? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Em Hebreus 13, vou fazer uma meditação desses versículos, começando do 1. O mais importante para Deus, irmãos, não é o que eu e você viemos fazer aqui, mas o que você vai fazer quando sair daqui. A gente vem se alimentar, né? Se abastecer da palavra do Senhor, porque a verdadeira batalha do cristão está lá fora. Não é assim? Então a mensagem tem que se estender para fora do templo. Ela não pode ser uma mensagem templocêntrica, mas ela tem que sair. E hoje foi falado aqui na consagração, não é verdade? Quando a gente começa a ler essa carta dos Hebreus, né, a gente vê que hebreu significa aquele que atravessa. Hebreu, aquele que atravessa, aquele que cruza. Amém? E quando fala em cruza, a gente se lembra de quê? De cruz. Por quê? Porque é através da cruz que nós atravessamos de um lado para o outro. Foi o sacrifício vicário de Jesus, através da cruz, que é o sacrifício substitutivo. Diga, substitutivo. Que nós passamos pela cruz e atravessamos do mundo das trevas para o mundo da maravilhosa luz do Senhor Jesus. Não é assim, igreja? Então assim, a gente sai da morte para a vida eterna. A gente sai do mundo sem Deus para o reino de Deus. Essa é a vida do cristão. A gente sai do pecado para a santidade. É uma travessia, é uma passagem através da cruz de Jesus. A gente sai do sistema religioso, né, para o evangelho de Jesus. Tudo que a gente tinha no tempo da ignorância, né, no tempo da falta de conhecimento, a gente passa a ter o conhecimento através da palavra de Deus. Se é reino, o evangelho é mais do que religião. O evangelho é a extensão do reino de Deus. É porque o evangelho não é religião, é a extensão do reino de Deus. E se o reino tem leis, tem princípios, e a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta e princípio do crente, irmãos. Não tem outra não, é o nosso manual, né? A gente quando compra uma televisão, quando compra um eletrodoméstico, um telefone, né, a gente vai buscar um manual. E o nosso manual de regra de fé e conduta do cristão é a palavra de Deus. A gente tem que se espelhar, tem que se guiar pela palavra de Deus. Amém? Não é desse jeito? Então, se é reino, tem que ter lei, tem que ter princípios, e a palavra é a lei perfeita do sacerdócio real. Nós somos súditos desse reino,
e temos que renovar as nossas atitudes que há muito tempo não praticamos. Então a gente não pode ficar estático, a gente não pode ficar parado, a gente tem que ter um renovo espiritual. E como é que vem esse renovo, irmãos? Através da palavra de Deus. É o que diz aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Ó que coisa linda. O autor dessa carta, ele está exortando ao povo, exortando a igreja a permanecer o amor fraternal. Ele diz assim: continue a amar as pessoas. Está vendo como o amor, a união é importante? Porque o próprio Jesus diz assim, que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se amassem uns aos outros. Se não tiver o amor fraternal, nós não podemos ser reconhecidos como discípulos de Deus. É a palavra que está nos ensinando, é a palavra de Deus. Então precisamos amar uns aos outros. Lá em 1 Coríntios 13, 7 diz assim: quem ama, tudo sofre. É difícil. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só que lição a gente tem, porque às vezes a gente tem um conflito, uma divergênciazinha, aí bota logo uma cara de Maria, cadê minha jaca pro irmão, pro marido, né? Mas a Bíblia diz que você tem que suportar. Mas a Bíblia diz que você tem que crer e você tem que amar. E o amar tudo sofre, irmãos. E o nosso Deus, Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor ágape de Cristo, de Deus para conosco. Amém, igreja? Então diz que nós precisamos aqui ter um amor fraternal. E hoje é ceia, irmão, noite de ceia. E a gente precisa ceiar, mas para ceiar nós temos que ter amor no nosso coração. Nós temos que tirar o rancor, nós temos que tirar o ódio, nós temos que tirar a divergência, e nós temos que amar e aprender com Jesus, que nos ensinou isso. Porque a Bíblia diz: sede imitadores de Cristo. Eu vou imitar quem? Eu vou imitar Cristo. Louvado que é a minha referência. E Ele sendo a minha referência, Ele me dá a palavra, porque Cristo é o verbo, e o verbo é a palavra, e eu tenho que aprender pela palavra. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 2, ele diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha aí que coisa bonita. Tem gente que é hospitaleiro. E a igreja tem que ser hospitaleira. As portas da igreja estão abertas para que as pessoas visitem a igreja, venham na igreja e recebam a palavra de Deus, não é verdade? Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês também. O texto fala como receber, tratar e valorizar as pessoas, ou seja, temos que ter o perfil do reino. Amém, igreja? A gente vai tirar da Bíblia, a gente se lembra de Abraão, né? Abraão recebeu a visita dos 2 anjos lá, ou foi 3 ou 2, não estou lembrado agora, mas ele teve a hospitalidade, né? Preparou um banquete, não sabia nem quem era, mas preparou o banquete para os anjos. E lá também, a gente vê aquela visita lá, dos anjos na casa de Ló, né? Antes de Sodoma e Gomorra ter sido destruída, os anjos foram na casa de Ló e foram bem recebidos. Foi falado aqui hoje em hospitalidade, né? Foi falado aqui de visita nas casas. Isso é importante, irmãos. A gente deve abrir a porta da casa da gente, não é para todo mundo não, mas para a palavra do Senhor, para quem vai levar a palavra do Senhor, para quem vai pregar o evangelho do reino. Então essa hospitalidade a igreja tem que ter. A Bíblia está dizendo aqui, ó, lembrai-vos dos, né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram os anjos. Deus visitou a casa do povo, ou seja, quer dizer, Deus foi na casa de Ló.
Deus visitou Abraão, e Deus está visitando a sua casa também, irmãos. Então somente você abra a porta para o evangelho entrar. A Bíblia diz lá no Apocalipse 3:20, salvo engano: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo, igreja. É o Senhor que está batendo. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer fazer morada na tua vida, na tua casa. Ele quer salvar os teus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aí no capítulo 3, vou adiantar aqui, ele diz assim: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo-vos mesmo também no corpo, né? Assim como a sua alma tem valor para Deus, o mesmo preço que foi pago pela sua vida, também foi pago por aquele povo que está encarcerado. Tem gente que diz: para ir para os presos, eu não vou não, mas ore, irmão, interceda pelos presos, porque eles estão aqui, estão presos porque a lei do homem, né? Eles infringiram a lei e foram presos e vão pagar suas penas, mas são vida, irmão. Existe vida no presídio, e essas vidas elas têm que ser ganhas, tem que ser vencidas para Jesus. A gente tem que interceder por esse povo, os que estão presos, os que estão sendo maltratados também, a palavra diz. Então, já que você não vai, interceda, porque é uma vida que está ali. Mesmo que fique na cadeia, encarcerado não sei quanto tempo, mas se você interceder, muitas vidas podem ser salvas. É isso que o Senhor quer, porque mesmo aqueles que estão presos, Ele não desiste. Isso me faz lembrar quando estava Jesus e estava Barrabás. A multidão que foi comprada, que foi usada pelo Sinédrio para condenar Jesus e libertar Barrabás. Todos gritavam: liberta Barrabás, mas o meu Jesus que estava ali, Ele não abriu nem a boca. Ele não condenou o próprio bandido, o próprio homem vil que ia ser condenado. Ele orava para que aquela alma fosse salva, né? Porque se fosse outro, dizia assim: não, o santo aqui sou eu, mas meu Jesus não é assim. Meu Jesus é humano, Ele é misericordioso, né? Ele coloca o coração na miséria do outro. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como a sua alma tem valor para Deus, o mesmo preço que foi pago pela sua vida, foi pago pelas almas daqueles que achamos que não merecem. Não é verdade? O Senhor disse a Moisés assim: vai ao Egito pregar e anunciar a libertação dos que estão presos. A missão de Moisés foi essa também: pregar pela liberdade dos que estavam cativos. A gente precisa ser capaz pelo menos de lembrar dos presos e dos que sofrem. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Não é verdade? Por isso que tem tem amigo mais chegado do que irmão, não é verdade? No capítulo 4, aí diz assim: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Meu irmão, isso é forte. Quando você lê esse versículo, né? Aí você vê a importância que Deus está dando aqui para a não prática da prostituição e a mácula do matrimônio. A gente vai aqui ceiar hoje, né, na presença do Senhor, e a gente precisa, a Bíblia diz que a gente tem que ter as mãos limpas e o coração puro, irmãos. E esse versículo 4, o evangelho do reino, ele é equilibrado. Ele não só é de misericórdia, não. Tem de misericórdia pelos presos, pelos os que estão sofrendo, mas ele é um evangelho equilibrado, porque Deus vai julgar quem vive na imoralidade e na infidelidade, irmãos. Não brinque não. Não brinque com Deus não, porque Ele está vendo, Ele contempla, Ele esquadrinha os corações.
Às vezes a gente não sabe, irmão, mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o meu interior e o teu interior. Então assim, a gente precisa valorizar a nossa família, o nosso casamento. Porque não adianta, irmão, você estar vivendo ainda naquela situação de prostituição. Todo mundo sabe o que é prostituição aqui, né, irmão? Não vou estratificar, não. E em adultério, irmão. Olha como o Senhor abomina o adultério, irmão. Porque Ele é juiz, Ele vai julgar. Não pense que Ele não está vendo, não, porque Ele está vendo, né? Se eu for falar de adultério aqui, até intenção de adultério, eu vou ter posso começar até por Davi. Mas a hora não deixa, não. Mas a gente lembra ali lá em Gênesis 20, salvo engano, 12, depois 20, que Abraão chega com Sara, né, no Egito, e ele diz que não é esposa dele, para não ser tomada. Aí Faraó vai, recolhe a Sara para o palácio, mas a Bíblia diz que foi enviado peste, foi enviado doença. E eu vou dizer porque eu estou no temor de Deus aqui. E a doença que enviou foi, teve uma doença geral na cidade, que ninguém conseguia se deitar com mulher nenhuma. E Faraó não se deitou com Sara por conta dessa doença, pelo castigo que Deus deu à cidade. Aí Abimeleque também ficou bem assanhadinho lá no capítulo 20. Eu estou contando, irmão, que está na Bíblia aqui. Depois você olha, Gênesis 12 e Gênesis 20, né? Abimeleque chegou todo assanhadinho, mandou dar um banho na irmã Sara, ajeitar ela, e quando foi se deitar, o Senhor foi até ele e disse: se tu se deitar, tu vai morrer. Ó como Deus é cuidadoso com a igreja. Ó como Deus, Ele olha e contempla. Não faça coisa errada não, irmão, que o Senhor está contemplando. Antes não, no tempo da ignorância você não conhecia, mas agora você conhece a palavra de Deus. Então sede temente ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o evangelho do reino é equilibrado. Ele não é só de misericórdia não, mas Deus é juiz. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje é uma noite de ceia, a gente tem que... O seu juiz, irmão, é a sua mente. Amém? Deus é Deus de relacionamento firme. Não abra mão do seu casamento, valorize a sua esposa, valorize seu marido e valorize a sua família. Amém? O que Deus te deu. Não troque a sua esposa por qualquer uma que não vive aí orando pela sua casa, né? Intercedendo pela sua família. E vice-versa, irmão. Valorize o que Deus te deu. Ame a sua família, ame o seu esposo, ame a sua esposa. Depois eu vou dizer por que você tem que fazer isso. Estou já terminando. No versículo 6 diz assim: e assim com confiança ousemos a dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer. Olha aí, o Senhor é o nosso ajudador. Então ele está dizendo assim: declare vitória. Declare vitória na sua vida. Declare vitória louvando. Pare de viver na murmuração, né? Pare de viver liberando palavra negativa, porque a tua boca é aberta para abençoar. Você é profeta e tem que liberar a palavra positiva, a palavra de bênção. Então profetiza na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Para de ficar declarando derrota, né? Declare as palavras da Bíblia, que o Senhor é o meu ajudador. Está dizendo aqui, no 6. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer com o homem. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? No capítulo 13, no versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores,
que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí eu vou ler o 17 também, que é um complemento. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha a importância de termos os nossos pastores, a nossa autoridade espiritual, não é verdade, irmão? Então a gente tem que lembrar dos nossos pastores e imitar a fé deles também, a perseverança, a convicção na palavra, porque eles têm uma carga que é orar por você, porque a Bíblia está dizendo aqui que eles vão dar conta das ovelhas, da vida das ovelhas. Amém? Isso é importante, igreja, mas tem gente que às vezes o pastor diz uma coisa, aí fica todo revoltado, fica todo, né? Não pode, irmãos. A gente tem que, falou aqui, ó, permaneça o amor fraternal. A gente está aqui, irmãos, para sermos orientados através da palavra de Deus, irmãos. E são eles que passam essa palavra para nós, são eles que nos ajudam a entender o que Deus quer para mim e para você. Então a palavra de Deus está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. Agora, se não tiver falando a palavra de Deus, irmão, pode procurar outra igreja, mas eu garanto que aqui na IEND fala a palavra de Deus. A palavra é o evangelho genuíno, é o evangelho que salva, cura, liberta, transforma o homem, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, irmão. É o evangelho que é pregado aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus por estar aqui, amém? Aí, já finalizando, no capítulo 13, no versículo de número 13, diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou levando a sua desonra, né? Aí eu vou recapitular para você. O versículo 13 diz que é para a gente sair do arraial. Já falei aqui no início que a gente tem que aprender o evangelho aqui, evangelizar e sair do arraial. Por quê? Porque Jesus fez isso. É lá fora, irmão, onde a gente vai ter a desonra, como Jesus teve também a desonra. Não é verdade? Jesus era o Filho de Deus, mas eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E a gente está pregando o evangelho da paz, o evangelho do reino, e muitos não acreditam. Aí a gente não pode parar de pregar, não. A gente tem que confrontar, né? A gente tem que mostrar a palavra do Senhor, mostrar para que o homem se liberte do pecado e venha a ser salvo através dessa palavra, irmãos. Essa é a nossa missão como cristão, é aprender aqui e sair do arraial. Mas tem crente 007 que fica aí se escondendo. Às vezes tem alguém pregando a palavra e você não chega para ajudar, você não dá uma força cristã, você não dá um abraço no irmão, você não diz Jesus te ama, não é verdade? E essa é a missão da igreja, da cristandade, é de chegar e pregar a palavra do Senhor. De repente, através de um abraço teu, aquela pessoa vai colocando para fora aquela angústia, né, e você vai e começa a pregar. É uma oportunidade para você pregar a palavra do Senhor. Então é isso que diz aqui no 13: saímos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua desonra. A pastora falou hoje de manhã que está fazendo as visitas, está visitando a casa. Isso é fazer o evangelho entrar nas casas, ser divulgado, ser propagado, porque os dias são maus, a palavra diz, e Jesus está voltando, irmão. Não temos mais tempo, não. O Senhor está às portas, mas Ele ainda quer salvar a tua família, Ele quer salvar teu filho, Ele quer salvar o teu marido, Ele quer salvar o teu irmão, a tua mãe, o teu pai. Ele ainda tem um propósito na tua vida, irmão. Então ele ainda tem. E outra coisa, meu Jesus, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, e Ele não perde batalha, não. E quanto mais gente Ele puder levar para o céu, Ele vai levar. Até isso Ele vai ganhar de Satanás, viu, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Então, para finalizar, eu vou recapitular. Porque o versículo 14, olha só, ele explica o contexto. O texto diz: ame
uns aos outros. Por quê? Cuide dos presos. Para quê? Preocupe-se com os que sofrem. Para quê? Valorize seu casamento. Por quê? Se afaste da imoralidade sexual. Para quê? Declare vitória louvando. Por quê? Sabe por quê, irmão? Ainda tem mais. Somos um povo que honramos a nossa liderança. Por quê? Saia fora do arraial. Por quê? Aí eu vou responder para você aqui no versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Você entendeu o que é que o autor quis dizer? Faça, irmão, faça, seja fiel. Seja crente de verdade, porque a nossa vida aqui é só uma passagem. Nós somos peregrinos, porque a verdadeira cidade ela nos espera. Jesus preparou antes da fundação do mundo essa cidade onde iremos morar, que lá não haverá mais choro, nem tristeza, nem constrangimento. E o louvor diz, né, que não haverá mais noite, porque o Senhor vai estar conosco. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Então eu vou repetir o 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Só os crentes que buscam a cidade futura, glorifique o Senhor, dê um aleluia, diga que Ele é bom. Amém, igreja? Então vamos ministrar agora os nossos dízimos e oferta. Segunda carta aos Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 9, diz assim, versículo de número 6, e digo isto, o que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E eu já convido as palmeiras de Jeová para adorar o Senhor, nesse louvor, nesse culto de ofertas e dízimos, alçadas ao Senhor. Jesus está aqui, viu, igreja? Vai dando glória, aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Cadê o Angélica, o trombeta aqui no vídeo? Ministério Palmeiras de Jeová, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 469 da harpa cristã, amém? Quando Angélica, o trombeta, neste mundo restrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e em que a Deus a vai cumprir. Cante Jesus, meu nome proclamar. Toda a igreja cante.
Quero saudar a todos com a santa paz do Senhor. Deus seja louvado. As nossas mãos foram feitas para abençoar, amém? Estende suas mãos para cá. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua palavra. Ó meu Senhor da glória, que tu possa, meu Pai, abençoar grandiosamente a cada um que entrou a este lugar em sacrifício vivo, como diz a tua palavra. Mas, meu Senhor, nesse instante eu quero te apresentar dízimos e oferta à tua casa, que tu possa abençoar poderosamente, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Senhor, que tu possa trazer, meu Senhor, de todos os lugares, meu Senhor, do norte, do sul, do leste, do oeste, todas as colheitas que tu já preparastes para dizimistas e ofertantes desse ministério. Deus grande, santo e fiel, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Glória ao Senhor. Deus é bom, não é? E Deus está abençoando grandiosamente. Eu queria falar algo particular com a igreja. E esse algo diz o seguinte: o mundo aí está dizendo que 2021 vai ser um caos. Eu quero lhe profetizar nesse instante que para os filhos de Deus é o ano perfeito. Viu, amado? 2021 você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. Glória. Porque muitas vezes nos anos que acham que não são bons, mas eu quero dizer que Deus fez particularmente para os seus. Glória. Toda honra, toda glória é para Jesus Cristo, viu, amado? Independente do que estão falando aí, porque a última palavra é a de Deus, viu? Glória. Você crê nisso? Você pode até dizer: o ano 2020 não foi um ano bom para mim, mas o 21 vai ser. Outros dizem assim: mas o ano 2020 foi muito bom, mas eu vou lhe dizer que 2021 vai ser melhor. Glória. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Porque, amado, é feito exatamente como o Salmo 91. O salmista, no Salmo 91, ele diz que 1000 caíram à direita e 10.000 à sua esquerda, mas ele não será atingido. Amém, amado? Glória ao Senhor. Amados, eu gostaria de falar hoje sobre a importância da comunhão. Você não tem ideia da importância que Deus dá à comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos ter comunhão com Deus, e para isso Ele descreve na sua palavra. Glória ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Glória. E essa comunhão, amados, ela fala da ceia do Senhor. Glória. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, está escrito assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse versículo já começa a falar exatamente da comunhão que tinha na igreja primitiva, né, dos apóstolos, como foi ensinado na doutrina de Deus, né, a doutrina dos apóstolos, e no partir do pão e nas orações. Quando fala no partir do pão, é exatamente na ceia, a comunhão, né, para com Jesus Cristo. Queria também lhe levar para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 16. Aleluia. E Paulo, falando nesse contexto, quando ele diz: não é o cálice da bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Então, no partir do pão, não é? No cálice, tudo isso está relacionado com a importância da comunhão.
E nós sabemos que para participar da ceia, nas igrejas evangélicas é necessário você se batizar, não é? Descer nas águas. Mas independente destas coisas, eu quero dizer que a importância que Deus dá à comunhão é muito grande. Glória. É tão grande que muitas das vezes o homem, ele se magoa muitas vezes com outros, não é? Com outros irmãos, que sempre acontece, porque o homem verdadeiramente ele é falho. Mas eu queria lhe mostrar algo, porque o homem, ele quer sempre a glória para ele quer ser o primeiro lugar, mas nós sabemos que o primeiro lugar e a glória é para o Senhor, não é? É o Senhor. Mas Deus deixou na sua palavra a glória para o homem. Não sei se vocês já tinham observado, eu tenho falado muito nisso aqui, que se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, e o versículo de número 11. Deus deixou a glória para o homem também, e diz assim, eu vou ler nessa versão minha, diz assim: a descrição do homem se torna longânimo, a sua glória é perdoar as injúrias. Ali diz, a sua glória é perdoar as injúrias, mas tem Bíblia que diz, a sua glória é passar pelas ofensas, é perdoar as ofensas. Então, quando nós perdoamos o nosso irmão por alguma ofensa, para Deus é a glória, para o homem. Porque eu quero dizer, o mundo diz que quem pede perdão, não é? É o fraco, mas a Bíblia diz que é o forte, que não é para todo mundo. Nós só pedimos perdão quando Deus vem ao nosso coração, quando Deus vem ao nosso coração. Por isso, amados, a glória de qualquer pessoa para Deus é a gente perdoar as ofensas, para ter comunhão com os irmãos. É muito importante isso. Você crê assim? Ouvi tão pouco amém. Deus, ele é tremendo, amado. Quando nós pedimos, quando nós perdoamos, viu? Deus, ele é o Deus recompensador. Você crê nisso? É o Deus que recompensa. Glória ao Senhor. Toda honra, toda glória é para Ele. E observe o seguinte, nós falamos no versículo em Atos 2:42, porque a identificação da igreja primitiva era a perfeita comunhão entre eles, não é? Entre os irmãos, e tudo isso era movido pelo amor de Cristo, porque foi depois de Cristo que surgiu exatamente este amor distribuído entre irmãos. Você crê assim? Glória ao Senhor. Nossa comunhão, amado, deve ser sempre no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical é a gente ter comunhão com Deus, e no sentido horizontal é a gente ter comunhão com o nosso irmão, viu? Costumamos sempre dizer, para o vertical e para o horizontal, não é? Este é o verdadeiro sinal da cruz. Glória ao Senhor. E falando sobre comunhão, que hoje nós estamos aqui numa ceia, e nós estamos em comunhão com Deus para participar da ceia, comunhão com Deus, comunhão com o nosso irmão. Se você está em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, glória, você está liberado para participar dessa comunhão com Deus. Deus, ele é tremendo, viu, amado? E em primeiro lugar nós temos os três: a comunhão com o Pai. E a comunhão com o Pai, o Criador do céu e da terra, Jesus nos deu
o maior exemplo, não é? Foi Jesus Cristo que nos deu o maior exemplo. E lá, João escreveu no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele está dando o maior exemplo. Glória ao Senhor. Eu e o Pai somos um. No capítulo 14 de João, no versículo 9 e 10, foi quando um dos discípulos de Jesus, o Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí novamente ele entrou respondendo, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostres o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras, não é? Sua comunhão com o Pai era verdadeiramente constante nas orações. Você crê nisso, amado? É por isso que Deus usa os seus filhos para transmitir também a sua palavra, não é? Eu vejo pessoas dizer assim: mas eu nunca fui usado por esse Deus para falar algo para alguém. Mas muitas das vezes você é usado e nem percebe, viu, amado? Você é usado e nem percebe, porque Deus, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, não é? Ela é afiada dos dois lados. Glória. E nós, quando ministramos muitas vezes a palavra, até pessoas que não têm um certo conhecimento, mas Deus usa como Ele quer, não é? Porque Ele bota as palavras na sua boca. Você crê assim, igreja? Glória ao Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 41, quando Jesus estava no Getsêmani, é uma prova da comunhão que tinha, não é, que tem o Pai com o Filho nessa constante oração, não é? E no 36 dizia: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Glória. E voltando para os discípulos, achou-o dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí foi a instrução de Jesus Cristo. Então Jesus estava dando verdadeiramente um grande exemplo da comunhão que tinha o Pai e tem o Filho, não é? E os apóstolos e os discípulos seguiram este exemplo. Eles seguiam o mesmo exemplo. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 14, nós vemos um exemplo que eles continuam fazendo a mesma coisa, quando ele diz, Atos 1,14:
Glória. Que ele disse assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não é? Então, eles mostravam exatamente estes exemplos de comunhão e oração. Esses exemplos, amado, que nós estamos vendo aqui, é exemplo para nós. Nós precisamos estar em comunhão para Deus operar poderosamente. Quando a igreja está unânime, um só pensamento, não é? Deus se faz presente com grandes milagres. É assim que acontece. Glória ao Senhor. E sobre a comunhão com o Filho, nós precisamos disso. A nossa comunhão com o Senhor é mantida observando, primeiro, a participação da ceia. Viu, igreja? A comunhão que nós temos com o Filho é a nossa participação na ceia. Por isso que é muito importante a ceia do Senhor, porque ele observa a comunhão que nós temos com o Filho, com Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos furadas, o nosso amigo da Galileia. Você crê assim, amado? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26 ao 29, observamos o próprio Jesus se pronunciando na participação da ceia, quando ele disse: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. No versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aí Jesus novamente, ele diz que vai voltar, não é? Quando ele estava, essa última ceia com os discípulos, ele disse que não ia beber mais, ele, né? Com os discípulos, ia beber quando, não é? Quando convosco no reino do meu Pai, não é? Glória. Isso quer dizer que nós temos um reino esperando, aleluia, como ele já falou, não é? É o reino do futuro ou o porvir. Outras versões diz o porvir, não é? Glória ao Senhor. O pão e o vinho, nós sabemos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém, amado? E ele disse: entregue por nós na cruz. E no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 53 até o 57, não é? Ele descreve nessa comunhão, quando ele diz assim: e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Essa explicação não quer dizer que os homens são canibais. Eu quero dizer a vocês que antes nós falamos que o pão e o vinho simbolizava a carne e o sangue de Jesus Cristo. E ele está dizendo que aquele que não participa, não é? Não tem vida nem ele mesmo. É mesmo assim. Você crê nisso?
No versículo 54 ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você observe as promessas de Jesus Cristo. O 57, é o 55, diz: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. No 56 ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. No 57 ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu estou mostrando à igreja a importância da comunhão na ceia do Senhor. Viu? É algo tão importante que eu quero dizer que este lugar está cercado de anjos, pela importância que Deus dá nesta comunhão. Viu, amado? Porque inimigo nenhum se aproxima. Glória, louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Você crê? Quando fala em comunhão com o corpo, isso está se falando em santificação, não é? Não podemos unirmos com as impurezas, não é? Comunhão com o sangue fala de purificação, não é? Purificação constante do crente. O crente tem que ser purificado constantemente pelo sangue de Jesus. Viu, amado? É por isso que na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, que está escrito assim: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta é a palavra do Senhor, não é? E também falamos sobre a comunhão com o Espírito Santo. Este que está no nosso meio, que está dentro de você. Este que comunica a Deus para seu Espírito. Viu? É assim a comunicação. O Espírito Santo comunica-se com o Espírito seu para com Deus. Glória ao Senhor. Devemos estar cheios do Espírito continuadamente, não é? Lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele se refere a estas coisas. Glória ao Senhor. E outra comunhão com o Espírito Santo é em santidade. Quando nós estamos para a santidade, nós temos essa comunhão com o Espírito Santo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, amado, o livro de Hebreus que não aparece o autor do livro, mas a importância é tão grande. Eu tenho falado aqui que uma vez nós fizemos um estudo no livro de Hebreus, porque os evangelhos falam de Jesus Cristo na terra, e os Hebreus fala de Jesus Cristo glorificado no céu. Glória ao Senhor. Você crê assim? E lá em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, não é? Também a Bíblia também nos diz: não entristecendo o Espírito Santo. Amado, quando nós fazemos algo desagradável a Deus, o Espírito Santo entristece. É por isso que o salmista, quando adulterou, ele começou logo orando, pedindo para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. Viu? É uma importância muito grande dessa comunhão que nós devemos ter com o Espírito Santo, não é? É impossível a comunicação com o Espírito Santo
quem está em pecado. Viu? Quem está em pecado fica impossível dessa comunicação ou dessa comunhão com o Espírito Santo. Não é? Porque lá no livro de Isaías, o livro messiânico que fala de Jesus Cristo, no capítulo 59 e no versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós precisamos meditar exatamente na importância que tem na comunhão entre nós com o nosso Deus e entre nós com os nossos irmãos. Viu, amado? Glória ao Senhor. Nós somos pessoas que temos defeito, temos falhas, não é? Não existe nenhum crente super crente, não é? Todos têm falha, mas nós temos um Deus poderoso que toma conta de nós. Aleluia. Não é? É um Deus que pela sua palavra nos purifica todos os dias, e nós precisamos pedir perdão a Ele todos os dias, não é? E pedimos também, pedir sempre perdão aos nossos irmãos quando nós reconhecemos que nós erramos, porque quando nós fazemos isso, nós vimos lá no livro de Provérbios, que é a glória, quando você reconhece e pede perdão ao seu irmão, à sua irmã. Não é verdade, igreja? E de antemão nós estamos praticamente terminando um ano, não é? Um ano difícil, um ano trabalhoso, e de todo jeito nós temos aí à frente um ano novo, não é? E eu quero antecipadamente desejar um feliz ano novo para todos, amém, amado? E também quero, se alguém foi magoado com as palavras do pastor, eu quero também pedir perdão à igreja se verdadeiramente eu magoei vocês, porque na realidade não é a minha intenção. Mas se você foi confrontado com a palavra de Deus, é porque Deus está falando a você, para que você se posicione de outra maneira, mude de direção, porque o confrontamento da palavra de Deus é para todos. Quando nós erramos, Deus confronta na sua palavra, viu, amado? E é assim que acontece. Essa palavra é para nos consertar, porque Deus quer que eu e você siga para esse reino preparado para nós. E nós temos essa responsabilidade. Se você não sabe, a Bíblia diz que os pastores são responsáveis, não é, por aqueles que ele está ministrando a palavra, e que as pessoas entendam que quando nós falamos inferno, tem pessoas que estremecem. Mas eu quero dizer que na Bíblia, Jesus, se você ver nos evangelhos, Jesus falou mais em inferno do que céu. E ele falou até que é melhor entrar com um braço, uma mão só no céu, do que com as duas no inferno. Se uma está ali complicando, corta e tire fora. Veja que exemplo Jesus deu. Porque na realidade, esta Bíblia, né, a sua Bíblia, é uma indicação, é o ensinamento para que você siga para, não é, para este reino, para esta cidade santa. Você crê assim, igreja? Toda honra, toda glória é para Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Glória ao Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite, não é?
para que você possa participar dessa comunhão. E aqueles que ainda não foram batizados nas águas, têm que aguardar um pouquinho para chegar a hora, que tudo é o tempo. Amém, amado? Agora, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. Glória. Amém, amado? Glória. Vamos louvar ao Senhor, enquanto nós preparamos a ceia do Senhor. Glória. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida, quero